Está connosco neste jornal o comentador RTP Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, muito bom dia. Era inevitável a saída de Constância Urbano de Sousa? Depois das declarações do Presidente da República não havia outra saída. Marcelo foi extremamente duro na apreciação que fez daquilo que terá acontecido, quer em Pedrógão Grande, quer nos incêndios deste fim de semana, e deixou um claro recado ao Governo, dizendo que abria-se aqui um novo ciclo e era preciso que o Primeiro-Ministro soubesse o quê e com quem poderia contar para esse novo ciclo. Ora, claramente não era com esta equipa da administração interna, não era com a sua principal responsável, que de resto já estava debaixo de intenso fogo político, nomeadamente sendo o cerne de uma moção de censura que o CDS vai apresentar na próxima semana. Ora, percebeu-se nesta carta que escreveu ao Primeiro-Ministro que Constância Urbano de Sousa já tinha pedido a demissão na altura de Pedrógão Grande. Fez mal António Costa em manter a Ministra em funções? Fez, olhando a partir de agora deste momento. Fez mal, sobretudo sabendo-se agora o que se sabe, isto é, que a própria Ministra reconhecia que não tinha condições para ficar e aí o Primeiro-Ministro deveria ter imediatamente deixado que a responsável principal daquela área saísse para que viesse alguém suficientemente motivado para as tais alterações que era preciso fazer. Isto é, parece-me que este episódio agora embaraça ainda mais o Primeiro-Ministro e certamente dará munições ainda mais fortes para a oposição criticar aquela que foi a atitude do Primeiro-Ministro em todo este processo, na medida em que a permanência, quase que digamos assim, contrariada da Ministra pode ser uma das explicações para o facto de tão pouco ter evoluído desde Pedrógão Grande até ao passado domingo. Ora, e com esta remodelação que acaba por surgir, que consequências há para o Governo? Pois, essa é uma boa questão e ainda é se calhar prematuro fazer um prognóstico em relação às consequências de tudo isto. Desde logo, há aqui mais munições, como eu dizia, para que os partidos da oposição apontem agora o dedo já diretamente ao Primeiro-Ministro. Já não é agora a Ministra que está debaixo de fogo, agora as atenções centram-se no principal responsável do Executivo. Por outro lado, e esse é o lado bom para António Costa, a tensão que claramente estava a crescer à volta da figura da Ministra fica agora mais desanuviada. Não há agora essa necessidade de pressionar a sua saída com o seu próprio pedido de demissão. Para além de tudo isto, permanecem também as palavras extremamente duras de ontem do Presidente da República, que claramente iam para o Ministério da Administração Interna, mas que podemos fazer até uma leitura de que iriam para além do Ministério da Administração Interna, isto é, quase que pedindo ao Primeiro-Ministro para ele fazer uma introspecção relativamente ao seu Executivo e para esse tal novo ciclo, pensar se estas são as pessoas com quem quer continuar. E aí nós imediatamente nos lembramos de outros nomes, que não apenas o nome de Constância. E, portanto, poderá haver aqui, digamos assim, o pretexto para uma remodelação governamental que claramente António Costa não queria. Ou seja, pode surgir uma remodelação mais profunda no Governo e quando falas noutros nomes, estamos a falar, por exemplo, do Ministro da Economia, é um desses casos, o Ministro da Defesa é outro? Exatamente. O Ministro da Economia e o Ministro da Defesa são aqueles que imediatamente nós nos lembramos, mas havendo essa tal remodelação, António Costa poderá aproveitar para fazer mexidas um pouco mais profundas. E ele aqui tem até, eventualmente, um outro argumento para o fazer. Eu já tinha dito aqui, eu achava sempre que António Costa não queria fazer nenhuma remodelação sob pressão, iria evitar a todo o custo, não fossem as palavras ontem de Marcelo Rebelo de Sousa, essa remodelação nesta altura, mas a verdade é que há aqui um clima de uma espécie de segunda parte da legislatura. O Presidente da República já o tinha dito, o próprio Primeiro-Ministro também já tinha apontado nesse sentido quando fez a leitura das eleições autárquicas. Eu sempre achei que António Costa iria fazer isso provavelmente no início do próximo ano, depois de ter passado esta discussão do Orçamento de Estado e de se ter estabilizado a máquina executiva, eventualmente ele terá agora que antecipar isso e aí, nesse cenário, ele pode fazer mexidas um pouco mais profundas, exatamente para preparar esta segunda parte da legislatura. Importante também, é preciso saber, e essa é tal variável que eu ainda não detenho, de que maneira é que os partidos à esquerda do PS vão posicionar nesta moção de censura. Depois das palavras de ontem de Marcelo Rebelo de Sousa, criou-se aqui um embaraço muito grande. Marcelo
usou ali uma palavra um pouco misteriosa, que era equívoco, não ficar nenhum equívoco, dar a ideia de que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista apenas vão rejeitar a moção de censura porque não querem criar uma crise política, mas na verdade não confiam neste Executivo. Ora, se ficar essa palavra, se entrar no léxico político, vai ser extremamente embaraçosa, quer para bloquistas e comunistas, quer para o próprio Primeiro-Ministro. Ricardo, começava por ti, ouvimos aqui as declarações de Capolas Santos sobre esta... Tem-se falado de uma eventual configuração ou reconfiguração do Governo. Acreditas que podem surgir novidades no Governo ao nível da criação de um super-ministério, por exemplo? Pois, essa é tal questão que agora certamente António Costa estará a ponderar. Era para mim muito claro que António Costa sabia que para esta reta final da legislatura alguma coisa teria que mudar, até para preparar aquilo que era o embate das eleições legislativas, onde os equilíbrios de forças com bloquistas e comunistas tinham que ser muito bem pesados, muito ponderados, e percebia-se da parte quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, uma intensificação da pressão para que não só outras medidas fossem tomadas, mas para que houvesse também até um peso maior da atividade executiva em áreas mais sensíveis, e eventualmente aí António Costa seria puxado a fazer alguma calibragem. Depois deste discurso muito forte do Presidente da República, eu acho que António Costa tem claramente o pretexto, até para de alguma maneira ir ao encontro das expectativas de Marcelo Rebelo de Sousa, para fazer algumas mudanças de fundo para o tal novo ciclo. A expressão novo ciclo não é uma expressão casual, e é uma expressão que Marcelo Rebelo de Sousa certamente terá pesado muito bem antes de a ter introduzido naquele discurso. Da mesma maneira que a palavra equívoco, em relação ao apoio que os partidos no Parlamento que têm estado em negociação com o Governo agora podem considerar existir, isto é, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa, ao falar em equívoco, estava a mencionar aquilo que pudesse ser uma obsessão com a estabilidade governativa, isto é, não criar uma crise política a todo custo, mesmo que isso obrigasse o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a ficarem desconfortáveis perante esta solução governativa, e esta é uma palavra que Pedro Santana Lopes, Rui Rio, um outro qualquer candidato à liderança do PSD deve escrever no seu bloco de notas, porque a palavra equívoco vai agora entrar no léxico político, tal como entrou a palavra geringonça. É algures entre essa questão do equívoco e essa questão do novo ciclo que se António Costa deverá agora olhar para o seu Executivo e ver de que maneira é que ele deve introduzir essas alterações, até para placar a ira, entre aspas, de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente ao que está a acontecer em termos políticos e em termos governativos. Estamos claramente. Há uma outra palavra que Marcelo Rebelo de Sousa ontem introduziu no seu discurso, foi a palavra humildade. Marcelo foi muito claro, é preciso que haja humildade cívica, e a mensagem era claramente para a Ministra da Administração Interna, mas era para todo e qualquer titular de cargo público, e Marcelo disse-o de forma muito veemente. Ora, é essa humildade que tem que ser agora levada muito a sério, desde logo pelos membros do Governo, e aí parece-me que António Costa terá eventualmente sofrido ali um choque térmico, terá acordado para esta realidade. Aquele discurso de Marcelo deverá ter tocado muito fundo em António Costa, desde logo porque foi a antítese das suas declarações nos dias anteriores, muito cerebral, muito frio. Marcelo veio dizer é preciso ultrapassar essa racionalidade e é preciso olhar para os problemas das pessoas e para as preocupações das pessoas. E as pessoas querem que os políticos estejam próximos delas, as acarinhem no momento em que se sentiram claramente abandonados em termos de proteção por aqueles que tinham essa obrigação. Ora, António Costa parece-me, pelo menos por estes primeiros sinais, vamos ver se isto continua, que terá acordado para esta realidade, terá dado instruções muito diretas aos seus ministros para alterarem a sua postura. E as respostas que há pouco ouvimos da boca do Ministro da Agricultura denotam já uma postura significativamente diferente daquela que tínhamos vindo a assistir por parte de vários membros do Governo, sobretudo quando índice económico após índice económico muito favorável ao Governo criava uma sensação quase que de inimputabilidade relativamente a qualquer falha que acontecesse. Os resultados económicos eram de tal maneira positivos, a maneira como este Orçamento de Estado estava a correr para o Governo era tão encorajador que penso que a certa altura o Primeiro-Ministro
Primeiro-Ministro e os seus ministros pensaram que estavam ali num Olimpo em que tudo lhes era permitido. Houve aqui um choque térmico tremendo e isso vai obrigar não apenas, eventualmente, a essa tal reorganização governativa, mas agora a uma maior aproximação dos políticos às necessidades das pessoas. Depois, há aqui um outro pretexto que António Costa pode pegar e esse ele antecipou de forma inteligente, que é a questão da descentralização. David há pouco falava daquilo que se chama a desertificação do interior. Ora, essa descentralização, se for agora efetivamente acontecida, pode ter um efeito positivo. Os sinais não são muito encorajadores, vimos retiradas de competências a comissões de coordenação das regiões, não eram os primeiros sinais, não vão ao encontro do que o Primeiro-Ministro prometeu, mas ele ainda está muito a tempo de arrepiar caminho e dar agora um sinal inequívoco de que não está apenas preocupado com os números macroeconómicos, está também preocupado com as micro-preocupações que as pessoas têm e essas micro-preocupações às vezes valem vidas, como se viu durante este fim de semana. Ricardo, qual deverá ser o perfil do próximo ministro a ocupar este ministério? Tem uma herança pesada, mas também tem muito trabalho pela frente. É verdade, tem uma herança pesada e esse é um aspecto importante. É preciso aqui recordar que ainda antes destes casos dos incêndios, a Ministra da Administração Interna já estava cercada por muitas críticas, por causa da questão do financiamento a associações humanitárias, por causa do estatuto da GNR, enfim, havia já uma série de pontos que faziam com que os analistas olhassem para ela e se interrogassem se António Costa ainda quereria manter em funções a Ministra da Administração Interna. Ora, veio a seguir Pedrógão e António Costa fez uma espécie de muro de blindagem à volta da Ministra e quis, para alguns de forma teimosa, mantê-la no seu cargo. Percebe-se agora até contra a sua própria vontade, para até, diz ela, e esse terá sido o argumento que levou agora António Costa a não conseguir recusar o seu pedido de demissão, para preservar a sua dignidade. A Ministra sentia claramente que já estava a ser atacada em demasiadas frentes. Ora, quem vier agora para o seu lugar vai ter que ter um perfil substancialmente diferente. Em primeiro lugar, de muito maior diálogo relativamente aos interlocutores com quem está a lidar. Em segundo lugar, seja alguém absolutamente sintonizado com as recomendações que estavam nos relatórios, quer encomendados pelo Governo, quer encomendados pela Administração Interna. Recorde-se aqui também que foi esta Ministra quem substituiu uma parte importante dos cargos de chefia da Proteção Civil, que terá falhado em praticamente toda a linha nestes processos de combate aos incêndios. Ora, tem que ser alguém que tenha a coragem para olhar de novo para o interior destas organizações e tenha capacidade e autoridade para, de forma segura, introduzir as alterações que são necessárias. Finalmente, tem que ser alguém que até politicamente se demarque daquilo que foram decisões passadas recentes e que mostre também que o Primeiro-Ministro está a assumir de forma integral as responsabilidades políticas que Marcelo Rebelo de Sousa ontem lhe sacou.